Estamos aqui diretamente dos estudos do canal Direto ao Tema. Hoje nós temos um programa especial de utilidade pública. É um programa que se destina a esse momento atual que nós estamos vivendo, né? Estamos agora nos albores das eleições municipais, né? Então é o momento em que a sociedade se organiza partidariamente, comunitariamente, em grupos diversos, de maneira a eleger seus representantes para o poder legislativo municipal. Estamos iniciando um ciclo de debate com candidatos a vereador da cidade de Altamira. E hoje nós temos a grata surpresa de ter o Almir Uchoa e o Eurípides. Qual foi o critério da escolha? Bom, eu vou deixar à parte, vou dizer que o meu critério pelo Almir é porque eu considero uma pessoa acima da média na compreensão, na leitura, na interpretação, e porque também já trabalhou muito no campo do executivo. E por que o Eurípides? Eurípides é um entusiasta da política, né? Está sempre em todo lugar e em todo tempo. E o Eurípides também já foi, para quem não sabe, já foi candidato a vereador. E ele vai partilhar um pouco dessa experiência conosco. Hoje o nosso tema é o que é ser vereador? Você sabe? Venha conosco, vamos discutir um pouco, conversar e identificar o conceito do que é ser vereador. Vamos lá, bom programa para nós. Eurípides, Almir, é uma satisfação tê-los aqui nos estúdios do Direto ao Tema, né? Eu gostaria de apresentar vocês. O Eurípides tem 47 anos, ele é nascido em Paraíso do Tocantins, mas está há 44 anos em Altamira. Ele é formado em Administração de Empresas e pós-graduado em Gestão Urbana e Administração Pública. É especialista em liderança comportamental. Ele foi servidor público por 14 anos e há 12 anos atua na área de consultoria e treinamentos. Atualmente está fazendo pós-graduação em SG e Sustentabilidade. Muito bem. E gerente de projetos da FIECA, apoiando projetos industriais e estruturantes no estado do Pará. Que responsabilidade. Vamos ao Almir. O Almir Uchoa, ele é médico veterinário, formado pela UF, extensionista rural da Emater há 18 anos. Ele ocupou os cargos de supervisor regional da Emater em Altamira de 2013 a 2019, exerceu a chefia local do INCRA em Altamira em 2019 e foi superintendente do INCRA em Santarém. E recentemente foi secretário municipal de Agricultura em Altamira de 2021 a 2022. Então, são essas peças que hoje vão estar dispostas no nosso jogo. Nós vamos iniciar o nosso programa com as questões do nosso tema de hoje, que é o que é ser vereador. Inicialmente, gostaria de dizer que esta questão é do tempo presente. Ela é uma questão recorrente em todo o tempo, uma vez que é uma questão permanente nas cidades. De tempos em tempos nós renovamos poderes, né? O legislativo, o judiciário e o executivo. Qual seria então, nesse cenário da democracia moderna, o papel do vereador? Eurípides, quer começar? Bom, primeiro, obrigado, né, pela oportunidade, aqui pelo Almir, um colega, um amigo, né, desde longas datas. E como eu disse, professor sem professor, então vou dizer que é meu professor do normal. Obrigado pela oportunidade. E aí eu quero falar aqui bem bacana. Eu não estou candidato a vereador, tá? Nem partido filiado eu estou. Mas como ele disse que eu sou um entusiasta da política, eu vim aqui fazer uma contribuição nesses temas que eu acho que são importantes, né? Então eu sou realmente um entusiasta da política, né? E quando a gente fala de política, não é só política partidária, né? Nós já falamos de uma política como um todo, né? Mas esse ano especificamente vamos falar de política partidária. Política partidária. Então, a pergunta é o que é... O que seria, qual seria o papel do vereador? Pronto, então na minha percepção, eu como já fui há 20 anos atrás, Indomal e Almir, eu fui candidato a vereador em Altamira, né? Eu entendo, desde essa minha percepção de construção, que
o grande papel do vereador, além do papel dele constitucional, né, que é legislar, que é fiscalizar, que é propor leis, eu acho que ele precisa ser acima de tudo também um entusiasta dos problemas da cidade. Ser fiscalizador é importante, ser legislador é importante, propor leis também é importante, mas eu acho que ele precisa ser um entusiasta, ele precisa ter sonho, ele precisa ter um praquê de ser vereador. Porque o que eu vejo ultimamente é as pessoas se candidatam apenas por um mero, muitas das vezes, sonho de achar que aquilo é importante, entendeu? Ou muitas vezes eu estou exercendo uma função na sociedade, que eu sempre falo isso, que as pessoas confundem o papel do legislador com assistente social. Então, muitas vezes você faz uma causa na cidade e é salutar, ou está na igreja, ou está numa associação de bairro, e ele já acha que aquilo perpassa ou o indica, né, para que ele possa ser um legislador realmente na Câmara. E eu acho que ele está muito além disso, né? Eu, particularmente, acho que para você ser um legislador, um vereador, eu acho que você precisa, além de todos esses critérios que eu citei agora, eu acho que você precisa ter um praquê disso. Realmente é isso que você quer contribuir com a sociedade, é propor leis, é fiscalizar, é realmente ter uma causa. Qual é a sua causa? Porque eu vejo que as pessoas são candidatas sem uma causa. Muito bem. Almir, e você? O que você acha que seria o papel do vereador? O vereador, com certeza, tem essa função constitucional as três que o Euripides acabou de citar aí. Eu vou um pouquinho mais assim, tentar explicar assim. O vereador, por exemplo, em Altamira, o que a gente percebe conversando com as pessoas? Existe uma decepção muito grande na conduta dos vereadores. Eu tenho certeza, que todos os vereadores hoje que compõem, não só... Eu vou usar Altamira como exemplo, mas isso é no Brasil inteiro. Não tem ninguém, pode da mais alta escolaridade até a menor escolaridade, não tem ninguém que não sabe o papel do vereador. Se você perguntar para qualquer vereador, ele vai falar isso aí: legislar, indicar e fiscalizar. Qualquer um vai falar. A grande dificuldade não é essa. A grande dificuldade é onde essa pessoa, se ela está disposta, realmente, além de ser um sonhador, se ela está disposta a fazer esse papel em prol da sociedade. Eu acho que esse é o grande... Eu acho que você pode até não ter tanto conhecimento, você pode até passar na Câmara Municipal 4 anos sem criar uma lei. Porque o que eu entendo? O município, quando você pega um deputado federal, um deputado estadual, as leis, o Brasil tem muitas leis. Lei praticamente para tudo. Se você comparar com outras democracias aí importantes, é muito lei. Então, às vezes, eu entendo que o vereador pode até passar por esse... Agora, o papel, na minha opinião, mais importante dele é representar o que realmente a sociedade necessita, no bairro, né, no campo, nos nichos ali, saúde, educação. Eu acho que ele tem que ter essa ligação umbilical, ele precisa passar isso ali todo dia, mas ele precisa fiscalizar. Um vereador que não fiscaliza, que não se propõe. Eu não digo de ser oposição ou situação, não. Eu digo de realmente fazer aquele papel. Essa lei aqui é importante para o município, nós vamos aprovar. Essa lei aqui não é. Mas isso é, obviamente, normal. Ele perpassa por muitas coisas, né? Nós vimos conversando até um pouquinho antes do programa começar. Depende também do interesse que essa pessoa tem político. O que ela pretende. Porque é fácil você, como eleitor, falar: eu não votaria a favor disso, eu votaria contra isso. Mas quando você está lá, tem muitas variantes, tem muitas situações que ocorrem partidárias, de interesse pessoal, que elas têm um peso muito grande. Mas, sem dúvida nenhuma, a principal papel é esse, mas eu ainda acho que o papel mais importante é aquela pessoa, é quem ela é, o caráter que ela tem. Eu costumo usar uma frase que é a seguinte: eu falo assim, que nós estamos passando por um processo que não é apenas de um nome novo. O que a gente precisa hoje na política, não só na vereança, mas no executivo, no legislativo, são pessoas com comportamento diferente. Eu acho que esse é a chave para a gente poder construir um país melhor. Muito bem. Então, sobre as condições do que seria, né, qual seria o papel do vereador, nós tivemos agora algumas considerações, mas vamos amiudar mais essa questão, né? Vamos lá. Então, quais são as funções do vereador? O que é que ele tem que efetivamente fazer? Porque ele tem várias funções, né? Então, eu sistematizei alguma coisa aqui,
Mas eu vou deixar vocês livres e depois a gente vai aprofundando então, né? Uma das questões que sobressaíram na fala dos dois entrevistados aqui é sobre a questão de fazer as leis, né? Uma outra questão que surgiu nas duas falas foi também de representar os interesses da sociedade, correto? Então, que outra função o vereador teria, né? Qual outra função? A função de indicar, por exemplo, essa ela acompanha a fiscalização. Porque se você vai num bairro, por exemplo, que você, numa conversa com a comunidade, que eu acho que, como eu falei, o vereador ele tem de estar em conjunto ali, de estar perto do povo, próximo, ele é um representante. Nós escolhemos, o cidadão tem que ter em mente o seguinte, que ele colocou um vereador lá para ele não ter que estar toda semana lá na Câmara. É verdade. Ele colocou ele lá para isso. Então, quando ele vai num bairro e ele vê que aquele bairro tem um problema de água, por exemplo, algo que é recorrente em Altamira, ele tem o dever de ir lá indicar, esmiuçar, tentar descobrir. Inclusive, ele não precisa necessariamente apenas indicar o prefeito, ele pode recorrer ao governador, ele pode recorrer ao governo federal, ao Ministério Público, né? À polícia, quando necessário. Mas deixa eu te fazer vou fazer nessa mesma orientação. Eurípides, veja bem, um município ele tem uma média de 12 secretarias, correto? Sim. Ordinariamente, uma Câmara ela faz uma reunião mensal, correto? Semanal. Perdão. Então são 4, né? Isso. Então nós já teríamos aí 4, 8. Bom, você acha que o vereador ele teria condições de fiscalizar as ações das 12 secretarias? Não só tem, como ele deveria. Ele deveria fiscalizar, porque é o seguinte, o Almir falou uma coisa muito interessante. O vereador, ele é o povo representado naquele espaço público ali chamado Câmara Legislativa, ou seja, aquela figura física. E o prefeito também nomeia mais 12, nesse caso especificamente, você que citou, não dizer que seja 12, 10, 20, enfim. Mas já que você citou o número 12, ele nomeou mais 12 pessoas para cuidar de áreas específicas que ele entendeu que são necessárias para uma gestão eficiente. Cada ação dessa de secretaria tem suas especificidades. E se essas secretarias não estão fazendo política pública que beneficie a sociedade, ou para o bem ou para o mal, o papel do vereador, enquanto legislador da Câmara, que é um fiscalizador da gestão, e aí quando ele fala gestão, o secretário representa o prefeito. Então ele tem uma obrigação de fiscalizar os secretários. E aí é quando a sociedade muitas vezes confunde, né? Porque ela quer muitas das vezes cobrar só do secretário, mas não cobra também do legislador que deveria estar fazendo essa função. Eu acho que são duas ações que eu entendo que elas caminham paralelos aí, todo o tempo. Muito trabalho, né? Sim. Por exemplo, se você for pegar a Secretaria de Educação, né? Então, já que vamos supor, no caso de 12 secretarias, nós temos 4 reuniões, então, no mínimo, nós teríamos que pegar e avaliar e fiscalizar 3 secretarias por reunião, toda semana, né? Então, toda semana teria muito trabalho. Mas numa secretaria como a Secretaria de Educação, lá você tem transporte, alimentação escolar, tem a parte do pedagógico, tem a educação especial, tem a educação indígena, tem a educação infantil, tem a EJA, né? E você tem uma série de outras questões, né? E aí, como fazer isso, amigo? Tem o olha, o papel do vereador, ele passa a ser um papel de controle social também. E esses órgãos, eles também têm. O interessante da sociedade, o importante, na verdade, isso aumentou muito nos últimos anos, é você ter mecanismos de controle sociais dentro dessas instituições também. Né? Agora, o vereador, é comum, ninguém tem disputa sobre tudo, mas eu acredito que se a Câmara Municipal, também é uma falha que nós temos hoje, a Câmara Municipal, se os vereadores entendessem o poder que ela tem, e ela botasse isso em prática, existe muito individualismo dentro da Câmara. A primeira coisa que se faz ali, já existe uma confusão para ver quem é o presidente. E a partir daí começa a ter divisão de situação e oposição. Dentro desses grupos tem muita vaidade também. Se você tem uma Câmara que ela entende o papel dela da maneira adequada, que ela é um poder e que ela tem um dever, eu entendo que a Câmara Municipal ela é partícipe quando no governo ele vai bem ou como ele vai mal.
Por quê? Porque se o governo vai mal, e o executivo vai mal, e eu não faço nada, não tomo nenhuma posição, eu não estou cumprindo meu papel de governo. E se ele vai bem, eu também tenho uma participação naquilo ali. Então eu entendo que, como ocorre na Câmara Federal, estadual, você tem como, nas comissões também, né? Ela serve para isso. Eu acho que você tem ali naquele pool de vereadores, 15 vereadores do caso de Altamira, você tem como dividir essas ações, onde quem tem mais conhecimento numa área, por exemplo, eu venho eu sou funcionário público, servidor do Estado, entendo da questão agropecuária. Então eu vou ter, obviamente, mais facilidade de tratar disso do que um advogado, por exemplo, que está lá, ou um professor. Então eu acho que se você é bem intencionado, a Câmara atuando em conjunto, você consegue atender todas essas demandas. Obviamente, a gente não pode esperar nem de um trabalho de um professor, o senhor que é professor, eu que sou extensionista, a perfeição. Não vai ocorrer perfeição em lugar nenhum, sempre vai passar alguma coisa, né? Mas o que é grave, eu acho que nesse contexto todo público, do setor público, é quando as pessoas elas não realizam a sua função, que está determinada, e que, para o vereador, para mim, a mais importante hoje é fiscalizar, até porque legislar, apesar que é a função de legislar. O executivo também não faz a dele da maneira adequada, e o secretário muito menos. Aí quem sofre nesse contexto todo é a população, porque é impossível, aqui para nós, você achar que você, no mandato, vai tomar pé de todas essas ações. Não. Eu acho que não, mas se em conjunto a Câmara ela consegue fazer essa divisão, você consegue sim fazer um trabalho bom em conjunto com os conselhos. Eu acho que os conselhos são importantes. Vou dar um exemplo em Altamira. Existe um conselho na educação, que é o conselho da merenda escolar. Pais, inclusive, a gente vive hoje uma crítica em relação à merenda escolar em Altamira. Eu acompanhei um pouco, quem quiser pode acompanhar um pouco. Por exemplo, qual é a função desse conselho? Às vezes você cobra do vereador, que é função dele também, mas como é que esse conselho tem se posicionado? Teoricamente, são pessoas que não têm cargos públicos, ou pais que estão ali interessados naquela situação. Mas eu vou depois falar um pouco mais sobre isso, que eu acho que tem uma situação que ocorre que ele perpassa por toda a classe política e também pela sociedade, que atrapalha esse controle social, né? Influencia muito negativamente. Né? Eu tomei a liberdade, para o interlocutor que está nos assistindo, de sistematizar algumas funções, né? Então, eu coloquei aqui que o vereador ele pode também exercer a função consultiva, né? Ou seja, o executivo ele submete e o vereador ele aprecia, né? Então, ele tem esse papel de consultivo. Ele é fiscalizador, como já falamos aqui, ou seja, ele fiscaliza as ações do governo municipal, né? Ele fiscaliza as ações da gestão, né? De governo. Ele também tem uma função mobilizadora, né? E propositiva, ou seja, ele mobiliza a sociedade para os temas, né? Ele se comunica, especialmente nesse momento de redes sociais, né? E isso facilita muito o contato do vereador com o seu público, né? Com a sociedade. E ele estimula a participação. E a técnica, né? Que domina os elementos das pautas e conhece as leis, ao longo do tempo ele veio, vamos dizer assim, acompanhando a formulação dessas leis, né? Qual seria aqui a função mais trabalhosa para o vereador, Eurípides? Boa pergunta. Eu penso o seguinte, eu vou até entrar no tema mais, assim, numa questão mais profunda em relação quando se fala trabalhosa. Para mim, ela perpassa por dois cenários. A sociedade, a população em si, grande parte, né, ela confunde, muitas das vezes, não só o papel do vereador, como o papel do Estado em si. A sociedade foi acostumada, durante muitos anos, a achar que o Estado ele é o provedor de tudo. Ele não é o provedor de tudo. Primeiro que ele não produz dinheiro, o Estado. Ele não produz nada, ele recebe, ao contrário, ele cria leis tirando de quem produz para realmente sustentar essa máquina toda. Mas só que se for acostumado a achar que tudo é o Estado que tem que fazer. E o que acontece? Acontece que a sociedade entende esse papel do vereador, quando ele coloca lá a sociedade cobra dele como se ele fosse responsável por tudo. E remuneratório
é inferior para as demandas, aquilo que o Almir falou, dos problemas que surgem. Então, eu vejo hoje um salário de um vereador, estou falando de salário, tá? Proventos, muito pequeno para as responsabilidades que ele tem para exercer. Só que a sociedade não entende dessa forma, acha que isso é uma obrigação que eu te coloquei lá, que tu ganha bem. Não ganha bem, não ganha bem. Então esse é o primeiro ponto da dificuldade. Eu acho que é entender, por isso que eu falo lá atrás, o para que você quer ser vereador, qual é o teu para que nessa história, essa tua vontade de ser vereador. E aí vem essa parte financeira. E aí ele acaba submetendo aos desejos do executivo, para que eu possa resolver meus problemas, resolver os problemas da sociedade. Eu preciso me submeter, até parece que é de propósito, entendeu? Lindomar e segundo. Parece que é necessário ser menor para que eu possa me submeter, ser submisso a uma gestão. E aí eu acho que essa é a grande dificuldade, é entender de fato esse problema, entender esse contexto. O segundo, na minha avaliação, aí vem o preparo técnico, você falou. Muitas das vezes aquilo que alguém falou lá no início da fala dele, muitas vezes eu não sou tecnicamente especialista nessa área. Mas enquanto eu estiver lá, se eu não sou tecnicamente preparado, eu preciso ter uma assessoria preparada para me dar subsídio, para que eu possa, na hora de uma reunião, seja a reunião na Câmara, seja na sociedade, seja reunião no bairro, seja propondo, ou seja, o executivo não está preparado para isso. Então eu acho que tecnicamente nós precisamos melhorar isso. E aonde que eu acho que o vereador precisa, ele se prepara melhor? Aí nós temos uma falha partidária, que os partidos deveriam, tá, ter escolas de formação política melhor. Alguns partidos têm, mas a grande maioria não tem. Então o vereador acaba que as pessoas se tornam candidato por achar que é bonito ser candidato. Mas você não sabe. Nesse município, falar em lei orgânica para um pré-candidato, sabe o que é isso? A maioria. Então, eu acho que os partidos deveriam começar a fazer formação política na base. Eu acho que esse, para mim, deveria ser uma das saídas, né? Então, eu acho que, tecnicamente, para mim, e financeiramente, são os dois, na minha avaliação, os dois grandes problemas. Almir, a tua experiência ela tem sido uma experiência mais no campo do executivo, das realizações, né? Isso. Bom, isso te permite ter uma visão, vamos dizer assim, privilegiada, né? Do Estado, né? Porque você está dentro do Estado, você trabalha, você leva os serviços da sociedade, às vezes dá uma enorme satisfação pessoal. Mas hoje você é candidato a vereador. Então, a questão que não quer calar aqui é qual seria a tua expectativa para o mandato? Você pode compartilhar conosco qual é a tua expectativa, a tua esperança? Posso sim. Eu estou pré-candidato, né? E nessa fase... Verdade. É verdade, ele é pré-candidato. Essas condições, mas, assim, é fácil responder isso para ti, professor. Eu, na verdade, nunca pensei, apesar de ocupar cargo público, né, sou concursado, e você acaba ocupando, eu me orgulho de uma coisa, eu sempre ocupei cargos que eu fui convidado, recusei alguns e outros, nunca fui pedir para ninguém me dar o cargo. Sempre alguém da sociedade ali, um grupo político, entendia que eu poderia ocupar aquele cargo. Alguns eu aceitei, porque entendia que eu tinha competência de fazer, outros eu recusei, porque eu falei, olha, isso aqui não é minha praia, eu não vou fazer. Sim. Na verdade, eu me encontro hoje com 44 anos, né? Sou altamirense, apaixonado pela minha cidade, e eu entendo que na política a gente só vai conseguir avançar se a gente conseguir fazer diferente. E fazer diferente é fazer com responsabilidade, com honestidade, olhando o outro não como não só um aliado de maneira irresponsável ou um adversário também de maneira irresponsável. Então eu acredito que a expectativa que eu tenho é de ocupar um cargo na Câmara Municipal de Altamira e fazer com que as pessoas tenham orgulho de mim no final do mandato. Não que eu seja perfeito, mas que no final as pessoas olhem e falam, olha, aquele rapaz ali, ele cumpriu o papel de um vereador decente, votou da maneira responsável quando foi necessário, criticou ou apontou da maneira que, sem você, depois de um final de uma votação dessa, eu acho que é isso que frustra as pessoas, você saber depois
num boteco, numa mesa de bar, numa conversa informal, que fulano vendeu o voto por isso, Sim. ciclano agiu assim porque a mulher dele está em tal local. Eu acho que isso é muito vergonhoso e é isso que faz com que o cidadão hoje torne a política um negócio. O que a população encara? Ah, todo mundo ganha dinheiro na política, eu vou participar disso aqui sem ganhar nada. Isso é um dos maiores males que nós construímos na política nos últimos 20 anos, na minha opinião. Muito bem, muito bem. Eurípides, e tu, que já viveu a experiência de uma candidatura, né? Que não levou, né? Então, qual é a lição que tu tirou disso? Como é que foi esse processo? Conta pra nós. Antes do Eurípides falar, eu vou confessar uma situação. O Eurípides, uma das pessoas que apoiava ele era um amigo meu que eu considero irmão. Eu não votei no Eurípides nessa campanha porque eu morava em Belém, porque eu morava em Belém na época, era estudante e já tinha transferido. Eu sempre que eu mudei para algum lugar, eu transferi meu título e eu gostava de votar. Mas o Eurípides era um candidato que na época, se eu estivesse em Altamira, eu teria votado nele, torci muito, entendeu? Teve voto da minha família. Infelizmente, a política é assim, né? Nem sempre os melhores ganham, né? Os melhores normal, isso faz exatamente 20 anos desse pleito. Exatamente 20 anos. Eu estava, na época, numa gerência do órgão estadual, que, por sinal, de fiscalização, então todo mundo dizia que naquela época eu era doido para ser candidato, porque eu fazia fiscalização constante. Mas o Almir falou uma coisa interessante que me fez. Primeiro que a minha diretora, que hoje está no céu, ela entendia que eu deveria sair candidato pelo perfil que eu tinha. Jovem, a percepção dela competente, e a gente tinha isso. E todo mundo, a grande maioria me falava que eu dizia, como é que tu faz um órgão que muda as pessoas, que prende os objetos das pessoas, os veículos e tal, e vai ser candidato, vai ser detonado. Esse era o discurso que eu tinha, da grande maioria. Minha família não quis, né? Parte da minha família não quis, mas aí quando entra não tem esse negócio, né? Todo mundo abraça. E para mim foi uma grande experiência, para falar a verdade, uma grande experiência. Primeiro, eu senti naquela época um apoio gigantesco, não só de Altamira, da população de Altamira, principalmente aquele grupo jovem. Eu fui muito apoiado pela classe empresarial e outras entidades aqui na época, bastante. Eu fiquei muito surpreso, porque a imagem que as pessoas diziam que eu tinha era uma imagem de pessoas que gostam de viver na ilegalidade, para tu não sair. Mas aquelas pessoas, como o homem disse, pessoas sérias, honestas, corretas, elas realmente enxergavam naquele momento uma pessoa que poderia realmente fazer a diferença. E eu recebi muito apoio. E o que foi mais interessante, eu recebi tanto apoio fora de Altamira, Lindomar, de prefeitos e locais da região que eu atuava na região, que me ajudaram. Então, pessoas que moravam em Vitória, por exemplo, no Silândia, eu tenho um parente, eu vou indicar teu nome. Então, isso para mim foi uma grata surpresa. Agora, a experiência de ser candidato, além dela ser mágica, né, porque eu milito desde a época, Lindomar e Almir, desde o Grêmio Estudantil nas escolas. Acho que o Lindomar lembra, não sei se o Almir lembra, mas eu sou da época do Grêmio Estudantil, que eu era chefe de turma, aquele negócio todo de formar os grupos das escolas. Então eu milito desde sempre, fui chefe de juventude de partido, enfim, no estado do Pará, aqui na região. E aí eu entrei nesse processo político partidário, gostei, me filiei e fui candidato. E fiquei como suplente. Olha só. Fiquei como suplente. Por não ter experiência, como candidato, aí eu vou te dizer, entrei num partido de legenda alta. Os votos que eu tirei no partido de legenda alta me qualificariam se tivesse o entendimento que eu tenho hoje de questões de coeficiente, eu teria sido eleito. Porque naquela época eu tive mais de 500 votos. Olha 20 só, anos que coisa boa. Então, assim, eu fui muito bem votado e isso me qualificou, porque eu gostava da política partidária, né? Só que, como diz o Almir, a nossa, na época, candidata ganhou, mas eu não participei do projeto político, porque eu entendia as divergências ideológicas que eu tenho em relação ao governo. Né? Mas isso me qualificou e muita gente que votou em mim ficou me perguntando por que não de novo, por que não de novo. Então, eu perdi voto, só que eu sei que vai fazer a tua pergunta, para não ficar alongada a minha fala, mas eu perdi a eleição nos últimos 10 dias, por falta de experiência política.
Entendi. Nós, assim, na vida comum, né, a gente vê vereadores com determinadas características, né? Eu anotei algumas aqui, que são as seguintes. Tem aquele vereador que ele é o vereador do segmento dele, né? Então ele só trabalha em torno do segmento dele, ou da zona, da área dele, né? Nós temos o vereador de uma causa só também, né? Que é aquele vereador que trabalha só com uma causa. Se ele é só da educação, ele trabalha só da educação. Se ele é o vereador só da zona rural, ele trabalha só na zona rural, tá entendendo? Então, esse é o outro tipo de vereador. Tem também aquele vereador que é o vereador assistencialista, né? Que ele acha que a função dele é estar ajudando, né? E esse ajudar vai muito em torno de fornecer alguma coisa, dar alguma coisa ao cidadão, né? Também tem um vereador governista, né? Que ele não entende, que ele trabalha com a lei, que ele trabalha com a fiscalização do governo, né? Então ele não compreende isso e ele é governista. Para onde o governo vai inaugurar uma obra, ele vai lá, né? E ele fala como se ele estivesse inaugurando, né? Então, nós temos diversos tipos que é muito fácil identificar. A gente olha para a Câmara, a gente identifica esses tipos, né? Então, qual é o tipo mais desejado, né? Eu acho que não tem um tipo mais desejado e também falo que isso não vai mudar, e acho que isso não vai mudar muito, porque, na verdade, isso está mais relacionado à maneira que esse cidadão ele encontrou para permanecer na política, né? Olha, agora recentemente eu fui fazer uma visita a um amigo na fazenda, quando eu cheguei lá tinha um vereador na ponte ali. A secretaria arrumando a ponte e ele estava ali. O que eu observei? Todo veículo que passava ali parava e cumprimentava. E esse vereador hoje, em Altamira, você conversando nos bastidores, as pessoas falam assim, olha, ele pelo menos trabalha, pelo menos... Então, essa concepção, existe esse tipo de vereador porque existe eleitor que escolhe esse cidadão. Né? Mas obviamente não é nenhuma dessas que você citou o melhor perfil de um vereador. Eu acho que o vereador ele tem que, primeiramente, eu acho que ele tem que ter uma escolaridade boa, sabe? Ele tem que saber se comunicar. O vereador que não fala, que não consegue passar aquele sentimento, ele vai ter uma dificuldade, porque o parlamento é um local de falar, né? Vai falar, tem que falar, tem que se comunicar. Eu acho que o interessante é você entender o máximo que você pode, né, de todas as áreas que você puder ali, e participar de maneira isenta, sabe? Eu acho que quando o vereador que faz tudo que o prefeito quer, ele é conhecido como vereador puxa-saco, né? O cara só puxa-saco. Falar de maneira aleatória também, sem responsabilidade, de maneira agressiva, desrespeitando as pessoas, eu também acho que esse não é o caminho. Mas eu digo que essas figuras elas são escolhidas pelos candidatos, pelos vereadores, porque realmente, infelizmente, a população ela precisa levar a política um pouco mais a sério. Almir, vamos inverter então o papel, a pergunta, né? Vamos inverter de interlocutor e a pergunta. Já que você disse o seguinte, que o que não é desejável então que o vereador faça? Ou seja, quais as condutas vedadas ao vereador, que não é desejável que o vereador seja daquela maneira, cometa esse tipo de atitude, incorra nesse tipo de ação, vamos dizer assim, de erro, né? Ele normal? Fala a verdade. Não, é uma pergunta. Rapaz, e você como professor faz pergunta de vestibular. Faz a gente realmente pensar, bacana. Eu penso assim, ó, eu acho que não só para o vereador, eu acho que para o ser humano, eu acho que quando falta respeito, eu acho que para mim essa conduta ela já é eliminatória, se fosse eliminar. Eu acho que você pode defender todas as suas ideias, todo o seu processo ideológico, mas no momento em que você falta com respeito com as pessoas, independente de ser vereador, eu acho que aí você já sai do seu estado natural de convívio social. Eu posso divergir do segundo, eu posso divergir do livro normal, eu posso divergir dos meus colegas, mas sem respeito, eu acho que isso aí a gente já sai do campo. Agora, para mim, eu acho que a principal conduta que não deveria ter um vereador
é ele não lutar pelos problemas realmente da sociedade. Ou seja, ele ser omisso. A omissão, para mim, acho que seja de um vereador, mas nós estamos falando especificamente aqui de vereador, eu acho que para mim é o principal motivo. A omissão da função que ele exerce. Os problemas que estão lá pautados. Almir, Eu tenho certeza que um deles, o principal, é a corrupção. Eu acho que se você vai com interesse de ganhar dinheiro, né, como vereador, né, de maneira irregular, eu acho que isso é o mal, o grande mal que a gente tem no nosso país, não só na política. sim. E eu acho que não representar, né, a população, que foi o que o Eurípides falou, mas da seguinte maneira: quando você coloca o seu interesse individual acima do coletivo, eu acho que é o maior erro. Né? Porque quando você entende que a minha ação, a minha decisão em algo importante, ela tem que defender aquilo que a maioria das pessoas, não todos, porque nunca vai agradar a todos, mas o que realmente é importante para aquela comunidade, eu acho que esse é o mínimo que você tem. Você só tem que estar lá se você tiver isso, estar presente naquela missão, se você tiver isso dentro do seu coração. E volto a dizer, as pessoas estão muito... Eu tenho feito campanha, tenho caminhado, e vou falar uma coisa: tá difícil para votar para prefeito, para vereador pior que não. Fizemos uma pesquisa agora recente, tudo bem que ainda está um pouco distante, mas 90% não indica que não se votar para vereador, e muitos dizem que não vão votar em ninguém. O que é uma conduta também totalmente equivocada. Né, professor? Por quê? Eu acredito que, eu acho que uma das perguntas, eu não sei se você vai fazer, mas quais são os critérios? Eu acho que a população ela tem que ter quais são os critérios. Eu acho que um cidadão que na vida dele, pessoal, particular, que nós nos conhecemos como sociedade. Cidade pequena você conhece todo mundo, não, mas a gente conhece as pessoas. Que a conduta dele, fora da política, ela é inadequada. Um cara que não paga uma conta, um cara que enrola outra ali, um cara que... Cara, esse cara, quando ele entra num ambiente político, ele está no melhor cenário possível para fazer aquilo que ele já faz de maneira oculta ou escancarada na vida dele. Então eu acho, Eurípides, que você tem razão, a gente tem que conversar sobre política nas escolas, né? Sim. Nas escolas. A gente precisa formar pessoas ao político. Professor, ele sai da sociedade, ele não vem de Marte, Sim, não vem da sim. Lua, ele sai daqui. Se nós temos uma sociedade corrupta, uma sociedade que quer tirar vantagem de tudo, que não está preocupada, a gente vai sair daí. Então você tem grande chance de pegar uma dessas pessoas e colocar lá dentro. Sim, sim. E depois, então a gente precisa falar mais sobre política de uma maneira positiva. Você falou da minha motivação. Isso é algo que me motiva. Eu gostaria muito que... A gente usa muito exemplos ruins na política, e nós temos muito. Mas, por exemplo, a Câmara Federal hoje, se você pegar o último pleito eleitoral, entrou muitas pessoas com uma conduta diferente. Ainda é a maioria? Não. Mas você já vê o impacto. Então a gente precisa fazer isso no município, a gente precisa fazer isso no Estado. Né? A gente precisa entender que o executivo ele não é rei, não é Deus. Ele é uma pessoa, um cidadão que está ali para ocupar um cargo durante um período. É verdade. Você que está vendo esse programa, avalie. Se você gostou deste tema, dê um joinha, comente, se inscreva no nosso canal e participe. Vamos agora à outra questão. É possível ser imparcial no exercício do mandato? Eu vou complementar uma fala do Almir, quando ele falou aí da qualificação, sabe? Eu sei que a Tabita tem 15 vagas, queria discussão por 19, né? E eu, independente se a lei permite ou não, enfim, eu não vou entrar no mérito aí dos cálculos geográficos de população e tal, beleza. Mas eu penso o seguinte: uma Câmara qualificada, uma Assembleia qualificada, uma Câmara Federal, um Senado qualificado, a gente muda muita coisa. O que eu vejo, com todo respeito, aqui na Tabira, é que a pergunta que você falou aí são os vários tipos de vereadores. De vereadores, né? Então, e por que isso? Porque muitas das vezes o cara está fazendo aquilo apenas por interesse próprio dele. Então, vou dizer, é cômodo eu estar
do ano cesta básica é uma coisa que eu sempre fiz. Então, para mim, é cômodo, né? Então, cada vez mais, eu vou sempre defender isso. Qual o problema nosso no Brasil, se a gente pegar a base da pirâmide, né? Lá de Maslow, né? A nossa base da pirâmide, ela representa quase 80% da sociedade. Por isso que a gente tem essa desqualificação, seja no município, seja no estado, seja no federal. Essa base aqui, ela não está... Qual é a necessidade dela? Aqui dói, a básica. Então, tudo aquilo que eu supro essa necessidade básica, imediata, esse cara é gente boa. O Lindomar resolveu o meu problema. O Almir resolveu o meu problema. Então, esse cara, para mim, é gente boa. E a gente perde, quem é candidato, perde voto na última semana. Porque, muitas vezes, aquele cara é o amigão, mas ele precisa resolver um problema que ele não consegue resolver. O cara que vem com poder econômico consegue reverter o voto. Então, cada vez mais, a gente precisa subir essa régua. A legislação ela tem se modificado no sentido de diminuir mais esse passivo, né? Mas ainda assim a galera encontra meios para Sim. resolver essas situações. Mas você acha que já diminuiu um pouco isso, Almir? Eu acho... A influência do poder econômico? Eu acho que não. Eu acho que a política, o entendimento que eu tenho é que nós vivemos hoje... As redes sociais, elas transformaram o mundo, por exemplo. Existe hoje candidatos que, se a gente imaginar alguns anos atrás, as redes de televisões, elas dominavam, isso ainda dominam, ainda ajudam, mas, por exemplo, tem hoje pessoas que são políticos que você não imaginaria alguns anos atrás. O cara tem poder. Eu acho que a internet talvez ela mudou mais, mas eu acho que a política está mais cara, bem mais cara. Ela se tornou um sistema muito pesado de voto. Olha, você imaginar eleger um deputado federal, se você for ver nos bastidores os valores envolvidos, que uma coisa que vai dar para a justiça eleitoral, vamos ser hipócrita, né? Mas quando você vê os valores envolvidos, uma pessoa como eu e você não vai chegar nunca. Porque você não consegue chegar em 50, 100 cidades para poder fazer campanha. Então eu acho que está muito maior. Inclusive a gente tem que discutir isso, a gente precisa dar alternativa, porque senão vai ficar só esse. Por isso que os grupos têm permanecido durante tantos anos e décadas. Aí é o pai, é o filho, depois é o neto, o tataraneto, está mesmo o pessoal lá. É verdade. Mas essa pergunta que você fez sobre a questão de ser imparcial, eu acho muito difícil ser imparcial, mas eu acho que é um desafio. Por que é difícil ser imparcial? Porque se você tem um sonho, eu penso assim, eu quero contribuir politicamente, eu vou entrar lá e o que der, eu vou cumprir o meu papel. Se eu chegar lá na frente e entender que o meu desempenho foi capaz de motivar outras pessoas a que eu continue na política, beleza. Mas geralmente não é isso que ocorre. A pessoa ela entra na política com o intuito de ficar, de fazer uma carreira política, e a partir daí, a política é muito dinâmica. O teu aliado de hoje é teu inimigo de amanhã, é o teu inimigo. Então, mas eu acho que uma coisa que, na minha opinião, e é algo que me perturba um pouco na política, eu acho que eu procuro ser coerente, sabe? E coerência é mais difícil ainda de ter do que ser parcial. Porque coerente, eu não posso. Eu acho que a política hoje ela tem uma indignação seletiva. Eu sou contra o meu prefeito aqui, que é uma oposição a mim, né, que eu não concordo com os atos de corrupção dele, eu não concordo com a forma como ele faz uma licitação, mas do governador eu passo a mão. Mas do governo federal, mas o meu deputado pode. Então, meio que a sociedade ela entende esse cenário. Exatamente. Então, tá lá. Se o prefeito toma um ato que eu não concordo, eu não tenho nenhum sentido de defender um governador que toma o mesmo ato, a mesma prática. Não é verdade? Eu deveria não ter. Então é difícil ser imparcial porque essa conjuntura também você precisa dos partidos, você precisa das lideranças, né? Senão você está fora. Eu até sou contra a questão partidária, que eu acho que atrapalha isso. Eu acho que deveria permitir candidatura avulsa. Entendeu? Eu defendo isso. Eu acho que talvez seja um caminho, porque você meio que fica refém de um grupo ali, o cara te tira no dia da convenção. E aí? É verdade. Né? Ok. É uma ideia interessante. Candidaturas avulsas. Analise, comente. O que você acha? Deveriam existir espaço para candidaturas fora do partido? Pense, comente, faça os comentários. Eurípides, essa questão da imparcialidade, né?
Quando se fala em parcialidade, a gente refere à seguinte questão. Nós temos o interesse do mandato, nós temos o interesse do executivo, nós temos o judiciário, que é o regulador desta tensão entre interesses, nós temos o interesse que é do beneficiário da política, né? A pessoa que está lá no bairro, que está privada de água, que está privada do cuidado da saúde, etc. E tal. E você tem o vereador que está aqui com o fiel da balança, né? Porque realmente ele é o fiel da balança, o vereador, nessa questão da política, né? Então, é possível o vereador ser imparcial quando a maioria é parcial? Sim, eu vou responder a pergunta da imparcialidade. Eu acho que não tem como ser imparcial. De tudo que eu convivo e vivo, é ser utópico achar que a gente é imparcial na política. Não tem como, é aquilo que o Almir falou. Eu sou contra localmente, mas eu sou a favor ou estadual ou nacionalmente. E sendo que as práticas são as mesmas, só não é a pessoa. Então eu sou contra a pessoa ou eu sou contra a prática? Teoricamente deveria ser contra a prática. Deveria ser contra a prática, mas não é. E 2, quando eu estou candidato e sou eleito por um grupo político, esse grupo pode ser evangélico, ele pode ser do agro, ele pode ser do empresarial, ele pode ser do professor. Então eu fui eleito por esses grupos, esses guetos, a gente pode se dizer assim o nome, né, hoje. Então, como que eu serei imparcial se eu fui eleito, bancado, muitas vezes não financeiramente, mas, né, apoio mesmo, institucional. E chega no momento de votação de uma pauta que vai prejudicar essa classe e eu vou dizer que eu serei parcial? É muito difícil. Então, assim, a gente falar para o público para ganhar o voto, eu posso até dizer que sim. Mas na prática, na realidade, eu vou dizer que não. Porque a política perpassa por isso. Sempre está na intenção. Qual é a minha intenção dessa história? É permanecer na política por um período longo? Ou eu estarei no mandato para cumprir uma missão apenas por um período? Aí sim essa pergunta poderia mudar. Essa prática poderia mudar. Que eu, particularmente, o Eugídio, entendo que o cidadão deveria entrar na política, todos deveriam entrar na política, e jamais ter possibilidade de ser reeleito. Ele deveria ser julgado para a eternidade como um mandato, se ele for um bom político ou um péssimo político. E Zé Fini. Porque, para mim, política pública, ser político, está lá no livro da República de Platão, né? Eu acho que ele deveria contribuir com a sociedade. Então, não deveria ser fazer carreira política, você se aposentar como político. 30, 40, ter 10, 12 mandatos. Então, tem que mudar de cara. Exatamente. Então, na minha avaliação, igual nos Estados Unidos, um presidente da República só fica 8 anos. E acabou. Depois ele vai contar a história. Ele vai contar a história. Então, aqui não, aqui a gente pode ser eternamente político até o dia que Deus nos levar. Então, eu particularmente eu sou da tese de que não deveria ter partido. Eu só com meu CPF seria candidato. E sou da tese de que a gente deveria ter apenas um mandato. Se fosse de 5 anos, de 6 anos, enfim. Falando sobre aquela questão da sociedade, né, que a gente colocou que o político sai da sociedade, o americano ele entende que aquele cidadão ele cumpriu a missão dele lá, que ele tem obrigação de ter outro. Melhor, por sinal, né? Sim. E a gente ainda tem uma ideia que é aquele grupo que fica, é o mesmo, eternamente, né? Isso provoca um atraso muito grande pra gente. É engraçado que aqui na Grécia, o exercício da política ele se dá após os 50 anos, né? Então, você se tornou guerreiro, né? Passou por todos os rituais, exerceu a liderança como general, oficial de exército, constituiu família, retornou para a família, no caso, né? E depois, quando ele cumpriu toda a missão de vida dele, ele vai ser político. Por quê? Porque ele já tem a experiência suficiente. O de lá de Platão ele fala isso, na República, que exemplificando para o mundo atual, foi o que o Paulo Guedes fez recentemente. O Paulo Guedes, enquanto ex-banqueiro, ele tinha necessidade de ser ministro da Economia? Não.
É o contrário, mas ele entendeu que ele enquanto cidadão, empresário, ele já está bem, já concluiu isso aí. Ele já dá no êxtase dele, a vida dele está completa, do ponto de vista social, empresário, familiar e tudo. Mas ele entende que assim, agora eu posso contribuir para a sociedade, na minha experiência e tudo que eu vivi, para contribuir para o meu país. Então é mais ou menos isso. Então, acho que eu concordo com isso, não. Que para mim deveria ser isso. Então, de ter todo o teu arcabouço de experiência de vida, para você não depender da política, para você dizer assim, eu agora quero contribuir com a minha cidade. Então, muitas das vezes, por eu não querer mais ser candidato ao Altamira nesses 20 anos, foi que eu entendo hoje que eu posso contribuir também com a minha cidade sem ter mandato. Verdade. Entendeu? Agora, infelizmente, uns acham que não, outros acham que sim. E tá tudo certo. Mas eu acho, hoje, meu papel como cidadão de Altamira, hoje, eu acho que eu contribuo muito mais como cidadão para a política, para o meu estado, que eu desenvolvo pessoas, desenvolvo empresa, né, estou em meios, que eu me sinto um ser político. Não com mandato, mas eu acredito que eu contribuo muito com a sociedade. Muito bem. Hoje a política ela está destituída de valores altruístas, né, prof? Então, o que seria o valor altruísta? É um valor que não se limita à pessoa. Ele é um valor que ele se espraia da sociedade, ele é um valor que está acima das individualidades, das coletividades. É um valor permanente, vamos dizer assim, né? Então, o que se vê muito é isto. Isso também decorre do tipo de sociedade que nós estamos vivendo na atualidade, né? Se no momento que você é criança, você não aprendeu a disciplina, não aprendeu o respeito, não aprendeu a noção de família, de pai, de mãe, aí fica complicado, né? É uma coisa que possivelmente, dificilmente, você vai recuperar no futuro. E isso se reflete também na política, né? O trabalho que eu desenvolvi no doutorado, parte da ideia de que atitudes políticas, elas estão associadas a experiências pretéritas, ou seja, há uma cultura política. Então, a cultura da pessoa ela vai refletir também na conduta política dela. Na atualidade, Almir, o que tem predominado em termos de gestão de vereadores, de mandatos de vereadores? O que é que tem predominado hoje, né, nas câmaras de vereadores? Que tipo de mandato tem predominado? Bem, municípios como Altamira, e os menores, eu acho que isso são até mais fortes do que no estado e no federal. Infelizmente, a predominância são de pessoas com conduta voltada para atos de corrupção, Improbidade administrativa, nem improbidade administrativa, mas Sim, atos de improbidade, corrupção né? propriamente dita, não representa a sociedade como deveria ter, não tem isenção. E eu acho que tem duas coisas muito fortes na política, que motivam muitas pessoas, e que eu acho que é muito pobre você focar só nessas coisas, que é o poder. Porque o poder, se você não souber se relacionar com ele, você se vai e desce, você começa a achar que ninguém é melhor do que você pode tudo, né? E a outra é a questão financeira. É comum você sentar em qualquer ambiente, e tem momentos que a gente rebate, tem momentos que a gente só escuta. As pessoas falam de maneira descarada, não. Sim. Que foi para conseguir isso, aquilo, eu vou. E a sociedade, ela já aceitou isso. É muito triste, mas a sociedade aceitou. Se eu pegar meu celular aqui e te mostrar as coisas que, nesse curto período que eu estou vivendo aí, são coisas assim, totalmente fora de cogitação. Um querendo um poço, outro querendo uma. Isso parece piada, mas sim. Não, é verdade. Então a sociedade, ela quer. Então, isso, infelizmente, é o que predomina. Se você pegar hoje a nossa Câmara Municipal de Altamira, você tira aí 2, 3 vereadores no máximo, que tem uma conduta razoável. Eu não digo nem que é sempre tudo, mas razoável. O resto, infelizmente, não representa. O nosso programa pontuou a questão da imparcialidade pelo seguinte fato: às vezes o vereador ele tem uma atitude solitária, né? Porque que é aquela atitude do certo, né? Então, parece que a gente não conta com ninguém, mas nós temos a parceria do Ministério Público, né? O Ministério Público, eu acho que é um mecanismo que poucos vereadores fazem uso, né? E ele é um mecanismo, ele é uma instituição da sociedade, através do qual nós podemos apoiar a ação parlamentar, né? O que é certo é certo. Existe o certo e o errado, né? Então, é por isso que essa questão foi feita, né?
Tem uma questão que é... Mas eu posso fazer uma Pode observação sobre o sim, Ministério à Público? vontade. Eu acho que a gente tem passado momentos também bem difíceis no que tange os órgãos de controle e também o poder judiciário. Existe uma politização muito forte e que, infelizmente, eu digo isso, não digo de maneira feliz, não. Falo isso como cidadão de maneira muito triste. Que, infelizmente, o Ministério Público atual no Brasil não é um Ministério Público. Eu acho assim, tem problema em todo canto. Tem gente honesta e corrupta em todo canto, né? Em todas as instituições. Mas o Ministério Público, ele tem deixado a desejar em alguns momentos. As decisões elas têm sido políticas em muitos casos. E isso é muito triste. Isso é muito triste porque ele deveria, junto com o Poder Judiciário, ser o equilíbrio disso aí. E a gente não pode negar isso. Se a gente negar que isso está ocorrendo hoje no Brasil, é negar não conseguir solucionar. Se a gente precisa corrigir isso. Mir, tu acha que isso é forte também da municipalidade? Muito forte. Tem sido muito forte. E eu vou falar, e eles estão muito suscetíveis também. Parece muito vereador. Um procurador que chega no município e começa a tomar medidas corretas de questionar, de ir, de fazer isso, ele está muito sujeito ao governador Aí do próximo vou município. mandar ele lá para o pior município que tem de estado. Isso não estou falando mentira, não, estou falando a verdade. Infelizmente, isso ocorre. E ele se coloca no lugar do cidadão desse, que tem família, né, que tem os sonhos, os desejos dele, isso ocorre no país. E é muito triste isso ocorrer, porque deveria ser justamente o órgão que daria socorro quando saiu do meu quadrado ali, mas infelizmente isso tem ocorrido. Este é o Direto ao Tema, registrando problemas da política municipal. Vereador tem poder? Tem muito poder. E o poder, Lindomar, meu amigo, o poder é efêmero, né? Ele é passageiro, mas ele é gostoso. Por quê? Porque eu falo da concepção do ego, tá aqui. Porque ele imagina você ser bajulado 24 horas, né? Pelo poder, né? Pelas benesses do poder. Só que tu tá falando de um poder jamais de um poder de mudança, né? Eu acho que sim, ele tem, porque dependendo de um tema importante numa Câmara Municipal, o voto dele é fundamental. Mir, vereador tem poder? Ele tem vários tipos de poder, na minha opinião. Mas talvez o mais nobre dele é o poder do exemplo. Ele tem o poder de ser um bom exemplo para a sociedade, para a família dele. Para os próprios vereadores, como ele tem o poder de ser um exemplo ruim de tudo isso que nos trouxe até aqui. Então eu acho que talvez esses dois, o restante não vale a pena, o restante é vaidade. Muito bem, estamos agora finalizando o programa, dizendo a você que se inscreva no canal, curta e compartilhe. Venha direto ao tema.